Então, só para complementar a pergunta que a Sandra fez, né, Paulo? Você que tem essa vivência de ajudar as pessoas como terapeuta e tudo, né? Você falou, esse momento da raiva, ele vai vir, com certeza, né? E é muito ingênuo, né, das pessoas que não passam por isso, e os membros da igreja ativa, ficar achando que você tá com raiva, né? Não tem motivo para isso e tal, não tem para que ficar atacando a igreja, etc e tal, né? O que você acha, assim, que é uma abordagem, a melhor abordagem para alguém que está passando por tudo isso, que hoje está com raiva, está revoltado contra a igreja, sente que a igreja mentiu para ela, né? E é nesse momento que você quer só falar mal, né? Você quer só agredir. E um membro da igreja, ele não, toda religião fundamentalista de alta demanda, ela cria uma fusão, né, entre a identidade da igreja e a identidade do indivíduo, né? Não existe uma separação. Então, quando você fala mal da igreja, para a pessoa que é fiel, para ela você está falando mal dela também, né? Então, é nesse momento que você pode gerar um divórcio, pode criar problema entre pais e filhos né, irmãos, e as pessoas mais queridas para você podem se afastar de você por causa disso, né? Uma forma saudável que você aconselha as pessoas tratarem esse momento específico, né, o da raiva, é o mais perigoso, né, de você perder relacionamentos. Tem que entender que a raiva, ela é totalmente humana, né? Ela é normal, é um sentimento que a gente tem na vida. E a gente tem que ser motivado por alguma forma para poder ter. Existe a raiva, as ramificações da raiva que a gente costuma falar, né? Pô, eu posso ficar com raiva a ponto de perder, sabe, as estribeiras ou deixar de ser racional e fazer alguma coisa ruim, mas a gente fica, às vezes, acho que a ramificação da raiva que a gente tem quando sai da igreja fica um pouco de rancor. Eu tenho falado para algumas pessoas que a palavra certa talvez seria essa. A gente usa a raiva que fica mais fácil de falar, a pessoa entende, né? Mas o rancor que fica dentro de você, aquela coisa que às vezes você fala assim, pô, como que eu pude fazer isso, né? Hoje, por exemplo, a gente não comentou aqui um pouco atrás aqui a respeito do bispo que falou para a irmã, poxa, ela estava com depressão, ele falou, canta hinos em pensamento que passa. E ela fez e não deu certo, foi parar no hospital. Hoje, eu fiquei sabendo disso na época. Por que eu não cheguei e fiz alguma coisa? Pô, por que você falou isso para ela? Por que você não pediu para ela procurar um profissional? Sabe? Hoje eu fico pensando, olhando para trás, e isso às vezes dá um pouquinho de rancor. Talvez comigo mesmo, talvez com a situação. Mas é lógico, a rasteira que você leva, eu vou voltar a falar, quando você aprende a verdadeira história da igreja, ela machuca. E se alguém joga uma pedra em você, você não vai lá encher ela de beijos, eu já tenho falado isso. E outra, só para você saber, Marcelo, a igreja, ela tem atributos bons e coisas boas que a gente falou aqui, mas isso é obrigação de uma instituição religiosa. Eu não tenho que vir enaltecer isso, ela já deve ser assim, ela tem que ser assim. Só que aí você começa a encontrar um monte de outras coisas obscuras, aquelas verdades que machucam quando você descobre, poxa, por que não me ensinaram isso por todo esse tempo? Aí você acaba criando dentro de você aquele rancor. Aí a gente chama ele de raiva. É um sentimento totalmente humano. Então é por isso que não foca tanto. Agora, como a pessoa abandona isso, que é interessante. Ela tem que começar a deixar para trás as marcas, né? Aquela história, poxa, machucou bastante, então começa a fazer o curativo, tenha novas vivências. Sabe esses grupos no Facebook? Como o Mormonismo Sem Censura, o grupo de apoio, nossa, é fantástico. As pessoas conseguem entender o que elas estão passando ali porque se vê com outras pessoas. A verdadeira empatia a gente só encontra depois que sai da igreja. Porque dentro da igreja você tem uma empatia. O que é? Eu me coloco no seu lugar até que você aceite o que eu aceito, o que eu acredito. Se você deixar, então eu não tenho essa empatia até com esse limite com você. Então, aí você sai da igreja e fala assim, poxa, tem pessoas que te entendem, tem os grupos do WhatsApp, tem os grupos do Facebook, Family Freedom, na verdade, o Mormonismo Sem Censura, que eu participo muito lá, de grupo de apoio. Então, esses lugares as pessoas têm que procurar. No meu podcast, eu falo assim, quando eu posto no YouTube, poxa, comenta aqui embaixo, vamos fazer um bate-papo, mostra que as pessoas te entendem. Você vai ver pessoas que você vai colocar a sua história e vai falar, pô, eu passei com algo semelhante. E é o que eu vejo lá nos comentários. Sabe? Então, eu acho que assim, as pessoas têm que encontrar pessoas que já passaram por algo semelhante para falar assim, pô, eu não sou um peixe fora d'água. Eu também sofri lá dentro e outras pessoas também, sabe? Então, Uhum. algumas são mais à frente, começa a ter novas percepções. Pô, agora eu estou vivendo de novo. Quem passou, por exemplo, 10, 20 anos dentro da igreja e sai, ela tem que aprender, tipo, a andar de novo. É uma criança nova, sabe? É. Uma pessoa falou assim, nossa, eu fui pra balada com 35 anos, ela saiu da igreja e falou, nossa, agora eu vou pra balada com a minha filha, vou levar ela lá. Como é que é isso? Acho que eu vou me sentir, será que o diabo não vai... Sabe, ela tem que reaprender a viver.
Uma forma, é sério. É coisas que eu ouço, já ouvi em histórias, né? Então você tem que reaprender novamente. Então, se ela tem novas percepções, é a maneira que a raiva vai passando. Agora, quando eu vou lá, na verdade, se eu for falar sobre mim, acho que ela até já passou, mas fica aquele rancor bem forte que eu não quero nem deixar que acabe, porque eu preciso mostrar de maneira incisiva o que eu passei lá dentro. E o meu podcast é de alerta. Você vai lá e vai entender o que eu estou falando. Se você só no final do meu podcast de 40 minutos falar assim, pô, acho que eu vou pesquisar, tá bom, não precisa nem acreditar em mim. Se ela já quis pesquisar, aí ela vai aprender, ela vai ter as percepções dela, vai ter a negação, vai ter a aceitação, talvez o rancor e raiva, e depois ela vai passando com novas percepções. É tudo uma Uhum, linha que tem que seguir. É mais ou menos por aí, ô Marcelo. uhum, Eu percebo que algumas pessoas têm mais facilidades de deixar essa raiva para lá, tipo assim, passou, não me incomoda mais, tipo, não dói mais, né? A gente não esquece, a gente nunca vai esquecer. Você viveu 40 anos dentro da instituição, 40 anos da sua vida, ela nunca vai sair da sua vida, né? Então, o que você acha que causa, por exemplo, uma pessoa deixar para lá, passar esse período de raiva mais rápido do que outras pessoas? Eu nunca encontrei um outro caminho. Quando eu falo com muitas pessoas, só para vocês saberem, quando eu ainda estava lá na igreja, eu já tinha amigos, companheiros da missão, que já tinham saído há um tempo da igreja. Então a gente tinha grupos, a gente ia conversando, e as percepções deles, eles falavam assim, oxe, a igreja eu nem ligo mais. Por quê? Você acaba vendo que ele tinha mais percepções. Ele procurava ter novas experiências, aprender coisas novas, que ele era limitado lá dentro, e isso acaba eliminando um pouquinho aquele rancor que ele tem. Então ele acaba eliminando da vida dele, sabe, a parte que foi potencializada da igreja dentro da vida dele. Aí ele acaba esquecendo um pouquinho. Mas acho que não tem outro remédio. É através de novas percepções, novas experiências, novos ciclos de pessoas. Poxa, a pessoa sai da igreja, ela vai olhar no WhatsApp dela, só tem membro. Só tem membro, irmão tal, irmão tal, irmão tal, irmão tal. Cadê tantos irmãos? Aí você fala, poxa, o que eu vou fazer para me livrar daquilo? Então é novas percepções. Você tem que reaprender a viver de uma maneira diferente. Poxa, agora posso fazer coisas novas, vou conhecer pessoas diferentes. Então, com isso, ela acaba, de uma certa forma, ela acaba deixando aquilo para trás e vai eliminando da vida dela, até ela fala assim, poxa, só foi um momento na minha vida. Lógico, nunca vai esquecer. Às vezes você vai ouvir alguém orando e fala, nossa, lembrei, Pai Celestial. Você sempre vai lembrar de alguma coisa, sabe? Eu vejo pessoas que saíram da igreja, vai falar, poxa, parece que ela dando uma abertura numa reunião sacramental, mas já saiu faz tempo da igreja. É uma maneira, não vale, a gente pegou os hábitos. Agora, dentro dela, tem que passar isso. E através de novas percepções, novas experiências, ela consegue esquecer um pouquinho. Então é isso que eu percebi em amigos meus, que já até saíram um pouco mais tempo, estão tranquilos. Fala da igreja, oh, você ainda está falando da igreja? Ele nem liga. Por quê? Ele teve novas experiências, novos amigos, novas percepções, sabe? Algumas coisas que ele teve que abandonar, colocar limites para amigos da igreja. Pô, nem fala mais para mim, então eu tenho uma outra maneira de pensar. Sabe? Então ela acaba conseguindo administrar. Por isso que às vezes uns demoram, sabe? Fica mais apegado lá dentro, pô, mas eu não consigo esquecer, será que eu estou condicionando? Tem gente que sai e ainda fica lembrando das promessas, pô, será que vai dar certo? Pô, e todo mundo já julga você, né? Pô, vai dar tudo errado agora. Agora você vai perder o emprego, você vai se machucar, vai morrer amanhã. Você vai, peraí, não vai acontecer isso comigo, não vai acontecer. Então, mas o medo para até que vai passando, tal. É sempre novas experiências, novas percepções, leva você a abandonar e não fazer mais tanta importância aquilo para você. E Paulo, você tem alguma experiência bacana aí que você tenha vivido já por conta do podcast, né? Mormon uma ova, alguém te contactar passando por uma crise de fé e, pô, não tem com quem falar, né? E procurar você para poder ter esse desabafo e procurar conselho? Teve alguns podcasts que eu coloquei na descrição quando eu fiz a postagem no YouTube, que também tem no Spotify e tal, mas o YouTube é onde tem mais interatividade. Então, na descrição eu coloquei um e-mail, né, mormonmaova@gmail.com, e começou um tempo atrás, até agora, por exemplo, vem muitos e-mails, as pessoas que pegam lá, deixa eu contar a sua história tal. Eu não quero transformar o podcast em contar histórias. Eu até respondo assim, obrigado, vou usar algumas essências que você falou, alguns eu respondo, mas eu não quero contar histórias lá, porque eu quero que seja bem pessoal. Tanto é que no início eu não ia aparecer mesmo, sabe? Agora eu comecei nas redes sociais, pô, o podcast é meu, eu que fiz, tô lá, porque eu quero que as pessoas, já que elas querem ver um personagem, eu tô aqui.
Mas antes eu comecei com um projeto diferente. Pô, eu não quero nem ser uma pessoa, eu quero ser uma ideia. Eu quero que as pessoas vejam a ideia e abracem a ideia, não a pessoa, sabe? Mas aí eu vi que as pessoas precisam ter uma personificação, né? Então, tá bom, tô aqui. Mas as pessoas entram em contato, sim, tentam contar histórias. Eu lembro que um falou, não, eu preciso contar uma vez que me ameaçaram com uma arma no bispado. Tem uma história lá que ainda eu preciso ver o que eu vou fazer com aquela história lá no meu e-mail, sabe? E algumas outras pessoas falam, não, obrigado, tal, eu passei por isso, eu já ouvi o bispo falar tal coisa, tal. Um que chamou bastante atenção foi quando eu falei do conselho disciplinar. Eu fiz um podcast falando sobre isso. Não tem tanto material falando como é dentro do conselho disciplinar no YouTube, não, eu não achei. Aí quando eu levei para lá, muitas pessoas, eu passei por você acha que eu devo ir? Tô com a cartinha do bispo, tal. Eu recebi já essas coisas. Quando é pergunta, assim, eu acabo nem respondendo. Ó, pensa você, eu respondo genérico, porque eu acho que a pessoa tem que decidir, ó, devo ir lá? Sei lá, pensa com você. Sabe? Mas recebo sim bastante histórias, mas a história ainda não é um projeto que eu tenho de levar para o podcast. Paulo, fala pra gente, você falou em conselho disciplinar já 2 vezes aqui nessa tua entrevista. Explica Tá. pra gente um pouquinho o que é o conselho disciplinar. Então, eu participei, né, lógico, aí fica lá, todo mundo sabe, quem passou aqui por um conselho disciplinar sabe, mas ainda fica mistificado algumas coisas, né? Tem pessoas que entram na igreja, saem da igreja, nunca foram para o conselho disciplinar, não tem ideia do que é isso, e é uma coisa que choca. A primeira vez que falaram assim para mim, ó, você é do sumo conselho, vamos lá participar com a gente do conselho disciplinar? Pô, tá faltando algum, né, porque tem que ter um número de pessoas para poder estar lá. E eu confesso que quando falaram para mim, falaram assim, ó, é um conselho de amor, foi no comecinho, antes de entrar na sala, com a pessoa que ia ser julgada, e o que eu menos vi lá dentro foi amor. Eu não via isso acontecer. Eu tentei procurar, mas eu não estava vendo. Pô, algumas pessoas acusando, outras a favor e tal, e fazendo aquele questionamento, a pessoa fica numa sinuca de bico, né? E agora? O que eu faço? Tal? E no final ela sai e alguém dá uma decisão por ela, sabe? Eu não consegui ver. Aí as pessoas saem chorando, saem pior do que entrou, sabe? E é muito triste. Então eu acabei tendo uma experiência muito drástica com isso, porque, por exemplo, vi amigos, sabe, chegando até lá no centro do conselho, e as pessoas, poxa, por que, no final, né, falou comigo, por que aconteceu isso comigo, cara? Você viu o que eu fiz, tal? Não deixaram nem eu falar direito, porque um foi perguntando, deixa ele falar, tal, aí não deixa ele completar o raciocínio. E quando falam para mim conselho de amor, de cara, não ouvi amor nenhum lá dentro, eu não vejo, sabe? É pessoas julgando, sabe? E a gente sempre fica com aquele negócio, pô, julgar é só Cristo que tem que julgar, mas o que eu mais vejo dentro do conselho disciplinar é julgamento de todas as pessoas, todos os lados, depois quem vai julgar ali no final. Então, as experiências que eu tive não foram boas, sabe? Nem participando, estando lá, né? Nunca fui levado para um conselho, mas sempre participei. Então, eu fico pensando, peraí, tudo que eu vi, as pessoas saem piores do que entram, tristes. Que conselho de amor que é esse? Sabe? Então, me levou a questionar a respeito de tudo isso. Então, é mais ou menos isso. Mas não foram boas as experiências. Então, por isso que quando eu falo sobre isso, eu sempre tenho que falar do amor, que é pregado, mas não é visto dentro desse conselho. E o motivo para esse conselho? Por que uma pessoa é levada para esse conselho de amor? Então, N motivos, né? Aí vai do líder dela, tal, às vezes ela vai cometer algum tipo de pecado. Eu lembro que no caso o bispo, né, eu fui conselheiro, mas o bispo que decidia quem ia para lá, tal, ou a estaca. Então vai de acordo com o que ele fez de errado, né? Então ele tem. O que eu acho muito injusto de tudo isso é que a pessoa às vezes ela cometeu algumas coisas que, sei lá, eu acho que não cabe a alguma pessoa julgar mais. Eu fico a ver, por exemplo, a pessoa vai lá, sei lá, no casamento, ela de alguma forma ela traiu, ela fez algumas coisas assim, né, a castidade, aí leva até um conselho disciplinar. Eu acho que hoje em dia existe coisas que eu acho que isso não sai de uma coerção. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que é solteira, mas ela quebrou a lei da castidade. Hoje a gente sabe que isso é normal. O ser humano ele se relaciona. Eu lembro até hoje, era namorada por anos, tal, mas quebraram a lei da castidade, foi tal. Aí fico pensando nessa pessoa até hoje. Por que ela se sujeitou a isso? Sabe? Ela fez uma coisa que é natural, né? Psicologia, tá, um monte de lugar fala sobre isso. É natural o contato, né, do ser humano, né, homem, mulher, tal, ou seja o que for. E por que tem que ser julgado por isso? Então hoje eu vejo diferente, é dogmas, é manual azul e vermelho, então tem que seguir. Aí você acaba vendo que tudo
todo lado que você olha na igreja é um julgamento. Se eu fizer alguma coisa, vai para o bispado. Se fizer alguma coisa, vai para conselho. Se fizer alguma coisa, não vai no templo. Sabe? Aí você é rodeado. Ainda acaba num conselho, se tudo der errado, que vão te julgar de novo. O conselho de amor que não tem amor. Sabe? Me falaram já sobre isso, sobre a igreja relacionada a conselhos, quando a gente conversa com meus amigos e tal. A gente acaba vendo que é uma igreja julgadora. Todos os lados tem alguém te julgando. Né? Então eu falei, ou você acaba no bispado, ou você acaba não indo para o templo, ou você acaba no final de tudo num conselho disciplinar, que também é julgamento. Uhum. Legal. Obrigada, Paulo. A melhor de todas é quando você não pode tomar o sacramento, né? E aí ali o diácono tá vendo que você tá indigno, aí o vizinho que tá do seu lado ali tá vendo que você não tá digno, e aí começa a fofoca toda, né? Muitas vezes, Nossa, imagina só. dependendo da aula. Então, Paulo, e hoje então você não tá frequentando a igreja, é isso? Eu não frequento a igreja, já faz acho que 2 anos, não vou mesmo, sabe? Uhum. Recebo muitas mensagens hoje em dia, mas não frequento mais a igreja, não tenho o desejo de estar lá, eu não quero mais fazer parte desse meio. Exato. E o que mudou para ti? Conceitos, né, que para ti mudaram completamente, né? Por exemplo, Uma das coisas que eu vou começar falando para você é liberdade, aquela de verdade. Eu posso decidir as coisas por mim mesmo, não porque um homem me chamou na sala e falou como que eu tenho que guiar minha família, ou porque ele leu o manual azul ou vermelho com regrinhas que eu tenho que seguir. Hoje eu consigo fazer por mim, é mais leve. Eu senti isso de cara, sabe? Eu tenho um amigo que ele fala assim, pô, eu tenho um amigo que ele saiu da igreja. E hoje ele pega o teclado dele todo domingo e vai num asilo tocar para os velhinhos uma música, ele se sente bem. E ele falou para mim, eu volto desse evento e nunca me senti melhor, nem que nenhuma sacramental que eu já frequentei foi igual. E eu fico pensando, pô, é isso. Ele fez porque ele quis, não porque alguém mandou. Então hoje eu consigo fazer algumas coisas e eu vejo, pô, eu consigo controlar minha própria vida. As pessoas não precisam ficar de fofoca nos corredores da igreja sobre mim. Eu não preciso ficar com cargos que talvez alguém vai querer competir. Não, eu sou conselheiro, mas querer ser o presidente. Tudo coisa que eu estou falando aqui, quem viveu lá dentro vai se identificar. Aí você acaba, pô, eu posso me privar disso e viver de uma maneira mais livre, diferente, sair do quadradinho e tem vida após o mormonismo. Isso é que é importante falar. As pessoas, pô, agora eu vou sair, vai dar tudo errado. Não vai dar tudo errado para você. Não vai dar tudo errado. Então, na verdade, o que vai dar é certo, porque você vai estar buscando viver na sua essência, não porque alguém está pedindo. Que nem você falou, Marcelo, homossexualidade, essas coisas a gente consegue compreender melhor. É natureza, as pessoas têm sua própria natureza, seus próprios desejos, e elas devem cumpri-los para elas mesmas, elas precisam fazer isso. Então, se elas quiserem, elas vão fazer e vão ser felizes ao seu modo, sabe? Você não precisa de um limite para poder ser bom. Você faz porque você quer e você consegue ser. Eu tenho encontrado pessoas fora da igreja que me surpreenderam de bondade. São pessoas que estão lá prontos para estender a mão para você. Pô, eu te ajudo, você quer precisa isso. Eu encontrei isso fora da igreja de verdade. E ninguém estava pedindo para elas fazerem. Não foi um bispo, não foi um líder, não pedia, elas só estavam me oferecendo. Sabe? Eu falei, pô, eu posso ser assim também. Então a liberdade é uma das principais coisas que eu vi que dá para você usufruir, né, depois que você sai da igreja. A maneira sua de ser sem ninguém controlar. Consigo passear com a minha família no domingo, fazer algumas coisas que eu posso fazer que não fazia. Não tem que me preocupar tanto com limpar a capela, porque a igreja já tem milhões para poder fazer, mas ela utiliza mão de obra barata, mas eu não preciso fazer mais isso, sabe? Então entre outras coisas que às vezes prendia você e você deixava de fazer para você mesmo. É mais ou menos isso aí. Eu acho que a liberdade de você viver na sua essência, essa é uma das grandes vantagens de sair dentro da corporação. Foi você a primeira pessoa na família a descobrir informações sobre a história da igreja que mexeu com a seu modo de ver? Como é que foi contar isso para sua esposa? Quando eu saí da igreja, né, e comecei a pensar aquelas pulguinhas atrás da orelha, eu falei, eu vou atrás delas. Eu cheguei e falei com ela. Então ela também teve as percepções dela, ela começou a aceitar e começou a ver, pô, eu também tenho as minhas pulguinhas atrás da orelha. Então ela começou a pesquisar comigo. E isso remeteu a muitas outras coisas que também contribuíram para isso. Ela começou a relembrar de coisas que aconteceram. Aquele líder que foi ruim com ela, aquelas coisas que ela foi lembrando, pô, como me trataram. Isso foi um pacote de coisas que ela falou assim, pô, eu acho que realmente entre nós não é bom lá. E também não acho que não queremos que a nossa filha fique num ambiente daquele. Então, entre outras coisas que a gente foi conversando, então a gente foi aprender juntos, a gente descobriu juntos. Eu falo dos podcasts, pô, eu vou falar sobre isso hoje, ó, que legal, sabe? Então é tudo uma coisa bem bacana.
Agora, a gente tem muita dificuldade, não só eu, quando outras pessoas da família são da igreja e continuam lá, né? Por exemplo, a gente sempre se encontrava em churrascos de família, almoço, todos da igreja, meus pais, irmãos, a gente só deixou de ir. Eu tenho um podcast que fala a história da igreja, aí imagina na cabeça de todo mundo. Então, às vezes a gente vê aquele olhar meio torto, aquela coisinha, porque a gente sabe como é que é da igreja. O interessante é que a gente se coloca no lugar. Pô, eu fiquei 40 anos, eu entendo porque ela é assim comigo. Então, eu tenho que, à medida que eu vou controlando as coisas, eu tenho que ir relevando também. Pô, eu sei porque ela está assim comigo. Eu talvez não faça mais parte, estou naquele limite de não acreditar o mesmo que ela. Então, a empatia que não é verdadeira já não tá. Então, você acaba vendo que isso é o que você tem que suportar, muitas das vezes, quando você sai da igreja. Porque tem família que vai ficar lá, aí esse é o modo de levar. Você conhece suas famílias e tal. Pô, eu fiz isso, né, para algumas pessoas. Pô, eu acredito nisso agora. É isso que eu vou acreditar, sabe? Eu estudei e aprendi por mim mesmo e tenho o direito de mudar. Então, algumas até já falaram para mim, não, beleza, você tem o direito, fica tranquilo, visita a gente quando precisar, quando a gente se encontrar, tranquilo. Então, tem alguns que acreditaram mais, mas eu tenho algumas das famílias, das pessoas da família que ficam mais resistentes. Mandam mensagem para mim, um dia tudo vai ser revelado, não precisa falar o que você fala lá. Para mim não cola mais isso. Paulo, e como foi contar para a família, para os seus pais, para os seus irmãos? A pergunta que você fez é muito linkada com isso que eu acabei de falar. Exato. Eu fiz o primeiro episódio do podcast, souberam por ele, só para vocês saberem. Nossa, eu vi sua voz num lugar lá. Eu falei, nossa, então, aí eu falei, tal, eu descobri algumas coisas da igreja. Meus pais, eles não falaram nada. Eles, específico, né, meu pai, meu madrasto, tal, minha irmã que mora com ele, não falou nada. Não falaram nada comigo, mas sabem já, porque comentaram. Falam mais da igreja igual falava, tipo assim, acho que ele está chegando, não é mais da igreja, então não vamos falar mais da igreja. Então você acaba vendo um pouquinho de diferença, mas isso não me afeta. Agora, por exemplo, outros irmãos, algumas coisas assim, eu tenho que relevar algumas coisas, tal, explicar. Então, isso é uma dificuldade que eu acho que todo mundo que tem muita gente da família, tá na igreja e sai, eles vão passar. Só que o conselho que eu dou tenta entender por empatia verdadeira. Pô, eu sei por que eles fazem isso. Porque 40 anos atrás, ou há 3 anos atrás, eu seria igual a eles, se visse alguém como eu. Ah, tá, sabe? Então, você acaba entendendo. A verdadeira empatia funciona nessa hora. Excelente, então, Paulo. Poxa, obrigado aí por participar do nosso canal, né, pelas informações excelentes. Obrigado pelo teu trabalho, né? É tão interessante o que é 3 anos atrás não tinha nada, né? Tinha um canal no YouTube, que era o da Vânia, né? E agora você está vendo aí a cada dia que passa aparecendo mais e pessoas abordando de formas diferentes, né? Cada um com sua própria personalidade, sua visão e a experiência que teve na igreja. Uns tiveram experiências mais positivas, outros menos positivas ou negativas, né? E é importante essa diversidade, né? E as pessoas têm a oportunidade de se identificar com um ou mais com outro, com todos, né? Então, muito bacana. Obrigado pela coragem aí, né, de você estar colocando essas coisas aí para o público. Tenho certeza que muita gente está se beneficiando disso. Queria só botar falar de novo, né? O canal é o Mormon Uma Ova, né? Tem lá no YouTube, quem quiser ver. E queria só então abrir o final aqui para você deixar suas considerações finais. Qual a mensagem que você gostaria de passar aí para o pessoal que está te ouvindo agora aí? Quero agradecer também por poder ter recebido esse convite. Eu tratei com muita honra esse convite, sabe? Embora acho que a gente poderia ter falado muito mais aqui. Tem muitos assuntos que a gente poderia abordar aqui, mas eu acho que está de bom tamanho para as pessoas entenderem pelo menos um pouquinho que sair da igreja não é um bicho de 7 cabeças. Não fica com aquele rótulo que tudo vai dar errado. Então essa é a mensagem que eu dou. E se você está dentro da igreja e está assistindo, eu queria que você soubesse que pesquise, sabe? Só que você soubesse isso, pesquise para você saber por você mesmo. Às vezes a gente aqui fala por horas e você no final, se só falar assim, vou pesquisar, estou satisfeito. Não precisa, pode até esquecer tudo que eu falei. Se você for pesquisar, é o objetivo atingido. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Pesquise. E agradeço de novo por vocês terem me chamado até aqui. Gostei demais de participar, o papo foi bem bacana. Vamos continuar, né? A gente, como eu falei no começo, né, a gente é uma corrente, o elo que deixa ela mais forte. Fico muito feliz de ser parte integrante de todo esse trabalho aí. Que legal. Obrigado, Paulo. Então, pessoal, por hoje é só. Não esqueça de dar uma checada lá no Mormon Uma Ova e talvez qualquer dia desses eu apareça por lá também.
O Paulo já me convidou e a gente já tem conversado sobre isso, vai ser muito bacana. Paulo, obrigado demais por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? Esse é um projeto nosso, como você falou, né? Nessa corrente, tá? De informar as pessoas, para que elas possam tomar decisões informadas. Esse é o objetivo. Então, obrigada demais, tá bom? E aí a gente vai se comunicando, vai se falando, né? Trocando ideias. Tá certo. Beleza. Já, então. Um Vou falar abraço. contigo. Se você gostou desse episódio, lembre-se de dar o joinha e se inscrever no canal. Também compartilhe com seus amigos.